nós analisamos os 8 primeiros versículos de Hebreus capítulo 6. Essa hoje é a nossa 13ª mensagem nessa porção da Escritura Sagrada. E hoje nós vamos pensar um pouco a respeito daquilo que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala dos versos 9 a 12. Então, você que deseja abrir a sua Bíblia, seu smartphone, tablet, também pode acompanhar aqui pela projeção, Hebreus capítulo 6, versículos 9 a 12, onde o autor nos diz o seguinte: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Até aqui, vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, a Tua palavra está posta diante de Deus. Mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de ouvir o que o Senhor tem a nos revelar. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, que agora o Senhor traga as nossas mentes e os nossos corações cativos ao Senhor, que o Senhor tire de nós, ó Deus, toda e qualquer distração ou qualquer coisa que impeça de ouvirmos o Senhor falar. Nos dê, ó Deus, um coração submisso e um coração desejoso, ó Deus, para fazer a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nesse mês de outubro, para ser mais exato, no dia 31 de outubro, nós vamos comemorar os 502 anos da Reforma Protestante. E, contudo, embora nós comemoremos e reservemos apenas um dia para a celebração desse evento tão importante para a cristandade, de certa forma, todos nós diariamente celebramos a Reforma Protestante. E eu falo isso com toda a tranquilidade de todos os dias nós celebrarmos a Reforma Protestante ao longo da nossa caminhada cristã, porque as ênfases desse movimento histórico são as ênfases que caracterizam a vida do povo de Deus. Então, vivermos aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor requer, aquilo que o Senhor tem como vontade e verdade para a caminhada cristã, em outras palavras, celebrarmos a Reforma Protestante, que teve como finalidade resgatar a essência verdadeira de uma vida cristã. E por meio dessa reforma do século XVI, a grande ênfase que nós vemos, e a partir da Reforma Protestante, é a ênfase da importância da palavra de Deus na vida do povo. Sola Scriptura é um dos lemas dessa reforma. Somente a palavra de Deus é a autoridade que nós necessitamos para viver de tal forma que agrademos ao Senhor, que o Senhor se alegre de nós. Por meio da Reforma Protestante, o povo e nós hoje redescobrimos que é somente pela palavra de Deus que sabemos que só Jesus Cristo é o centro da nossa adoração, que nós agora desenvolvemos uma vida cristocêntrica, de que Ele é o mediador da nossa aliança com Deus, que através da fé tão somente dele, da graça de Deus concedida a nós tão somente por ele, que nós de fato podemos viver uma vida soli Deo glória, somente para a glória de Deus. E
quando nós também falamos a respeito dessas ênfases da Reforma Protestante, sobre esse marco histórico de Martinho Lutero, quando ele afixa na porta da igreja as suas 95 teses, confrontando o pensamento eclesiástico medieval daquela época, nós vemos que uma das grandes ênfases, um dos temas centrais da Reforma é o tema da salvação. Ou seja, como uma pessoa pode ser salva, como uma pessoa ela pode ser reconciliada com Deus. E quando eu e você estudamos a respeito da Reforma Protestante, podemos achar que esse assunto histórico é até interessante, mas que é um assunto que ficou preso no passado, de que a igreja já avançou, de que essas ênfases não são mais importantes para o dia a dia, para o nosso viver, que já não há mais a necessidade de conversarmos a respeito de temas como a salvação, como a importância da palavra de Deus, uma vida somente para a glória de Deus. Mas a despeito desse pensamento, nós podemos ver que ao longo da caminhada de muitos cristãos, eles se deparam com duas perguntas cruciais e que muitas vezes os incomodam. A primeira dessas perguntas é: como eu posso saber que todas essas coisas que estão registradas aqui na Bíblia são a verdade? De fato é a palavra de Deus. Mas a outra pergunta, que inclusive já mencionamos, e que incomoda muitos indivíduos ao longo da sua caminhada é: como eu posso saber que eu sou salvo? Será que eu realmente sou salvo? Será que a graça de Deus já foi derramada sobre a minha vida? E por incrível que possa parecer, mas muitos cristãos maduros e antigos na fé, muitas vezes não conseguem responder essas duas perguntas. Como eu posso ter certeza que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus? E como eu posso saber se, de fato, eu sou salvo? Se a graça de Deus já inundou o meu coração, se eu já fui adotado, justificado, chamado, convertido pelo Senhor. E a razão, irmãos, de toda essa introdução é porque eu acredito que esse texto que hoje nós aqui lemos fala a respeito disso. Esse texto ele trata a respeito de reconhecermos os sinais de uma verdadeira salvação que é recebida pela graça, mediante a fé, mas que é confirmada no progresso e no avanço esperançoso da nossa vida cristã. Por isso eu tomei as palavras de um super-herói dos quadrinhos, que particularmente eu creio que é o melhor de todos eles, e o tema da nossa mensagem hoje é: para o alto e avante. Superman. Embora ele levou muito tempo, para descobrir que cueca se usa por baixo da calça, mas essa era a frase que ele utilizava quando ia sair para combater o inimigo. Ele dizia: para o alto e avante. E como também quando, depois de vencidos os inimigos, que ele ia partir para o outro lado, ele também dizia: para o alto e avante. E essa, irmãos, deve ser a nossa perspectiva de vida cristã. Nós, como cristãos, como salvos, como povo de Deus, devemos sempre dizer: para o alto e avante. Mas por que isso? Porque é uma responsabilidade nossa buscar a certeza e a segurança da nossa salvação.
Faz parte da nossa caminhada, eu e você, através da lide da vida cristã, buscarmos ter essa certeza, termos a segurança dessa nossa salvação. Olha só o que o autor registra no versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Mas de que maneira o autor aos Hebreus está falando? Se você estava aqui na nossa última mensagem, quando nós falamos lá em Hebreus capítulo 6, dos versículos 1 a 8, você se lembra que o autor ali, ele fala a respeito de uma dura realidade da vida cristã. Ele fala de indivíduos que, ainda o que eles estejam experimentando, a instrução esclarecida da palavra, ainda que vejam a bênção do Senhor nos sacramentos, ainda que participem da vida pública da igreja, é possível que pessoas sejam penetras nessa festa. É possível pessoas que não são e que estão no nosso meio, pessoas que não são verdadeiramente cristãs, pessoas que ao longo da caminhada vão revelar quem verdadeiramente eles são, pessoas que nunca creram no Senhor, pessoas que nunca creram em Cristo Jesus e que em um determinado momento vão se apostatar da fé. Se você não estava aqui, no YouTube está lá o sermão. E então, após ouvir esse sermão, eu e você podemos, ou pode ser que ficamos ali meio desesperançados, ou incertos quanto à nossa salvação. Será que eu não sou um desse? Que embora domingo após domingo tenha ouvido a instrução da palavra do Senhor, que domingo após domingo tenho participado da mesa do Senhor, que domingo após domingo tenho participado da vida comunitária, mas será que eu não sou um desse que em um determinado momento vou revelar que nunca fui cristão, que nunca tive esse encontro com Cristo Jesus? E aí a pergunta é o que nós agora fazemos com essa informação. Mas o texto diz, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores. Mas com base em que o autor está dizendo isso? Qual é a base que eu sou persuadido de que coisas melhores estão reservadas para aqueles que estão diante de mim? Como eu posso saber da sua vida, se você é de fato salvo? Ou como vocês podem saber, olhando para mim, como de fato, se de fato eu sou salvo? Talvez muitas pessoas, quando ouvem essa verdade, podem acreditar que isso é algo extremamente orgulhoso, extremamente arrogante, que não há possibilidade de termos a certeza de que somos salvos. Mas será que não? Pedro, na sua segunda carta, diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, essa busca pela certeza e a segurança da nossa salvação, ela não deve ser somente por uma curiosidade frívola, mas para efeito presente, para impacto no nosso dia a dia. Não somente porque queremos saber o que vai acontecer conosco no amanhã, no futuro, mas para que sejamos aperfeiçoados e cresçamos em santificação no hoje, para que possamos ser agradáveis ao Senhor hoje. Porque a questão é que aqueles que estão incertos com relação ao estado da sua salvação, estão sujeitos a todo tipo de questionamento. Aqueles que ainda não têm um sólido fundamento, muitas vezes caem em dúvida, estão sujeitos a todo tipo de dúvida, coisas que têm potencial de paralisar a sua caminhada cristã em Cristo. Indivíduos que estão incertos daquilo que eles têm em Cristo, não conseguem fazer nada em suas vidas cristãs. Se sentem paralisados, se sentem com medo. R.C. Sproul, no livro dele, Verdades Essenciais da Fé Cristã, ele fala que existem pelo menos quatro posições
a respeito da segurança da salvação. E aí ele fala, a primeira delas, que existem pessoas que não são salvas e sabem que não são salvas. São pessoas que estão cientes dessa inimizade que elas possuem nos seus corações em relação a Deus. E são pessoas que claramente não querem nenhum tipo de ligação com esse negócio de Deus ou com a cristandade. Mas ele fala também que existem pessoas que são salvas, mas não sabem que são salvas. São pessoas que talvez estejam lutando contra algum pecado nas suas vidas, que duvidam da sua própria salvação em razão de uma consciência tumultuada, de enfrentamentos que ela está tendo na sua caminhada e que tem levado à dúvida a respeito da sua salvação. Mas um terceiro grupo que Sproul fala é que existem pessoas que são salvas e sabem que são salvas. Pessoas que estão cientes e certos da sua eleição, da sua vocação. Eles têm um entendimento claro e correto do que é requerido para a salvação. Mas o quarto grupo, pessoas que não são salvas, mas confiantemente acreditam que são salvas. São pessoas que têm certeza da salvação, sem de fato possuir essa salvação. Portanto, é uma salvação falsa. E que, como vimos em Hebreus 6, de 1 a 8, no momento certo isso vai ficar claro. Mas aí você pode me perguntar, como eu posso saber que eu não estou nem no primeiro nem no último grupo? Como posso saber que possuo uma salvação genuína? E o caminho, irmãos, mais fácil para se ter uma falsa certeza da salvação é ter uma falsa doutrina da salvação. É possível que algum de nós, no nosso meio, ainda acredite no universal. Afirmam que por Deus ser amor, logo Deus irá salvar todas as pessoas, logo ela se diz salva. Ou talvez no nosso meio possa haver, e de forma bem mais frequente pessoas que acreditam que a salvação ela é alcançada por meio das boas obras, que por serem boas pessoas, bons cidadãos, ganham dinheiro de forma honesta, não estacionam o carro na vaga do idoso ou aquele que possui necessidade especial, concluem que são merecedoras do reino celestial. Mas aí você pode me perguntar, pastor, mas o inverso também é verdadeiro? Sim. É possível eu também ter uma doutrina correta a respeito da salvação e mesmo assim não me encontrarmos no grupo daqueles que são salvos. Jesus mesmo disse isso. Muitos naquele dia irão me dizer, Senhor, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Qual é então o teste de uma fé autêntica? Como posso saber que não estou nesse grupo que ouvirão essas duras palavras do Senhor? Devemos examinar os nossos corações para vermos se temos uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Para eu saber se estou dentro desse grupo que é salvo e que tem plena certeza da sua salvação, nós devemos examinar os nossos corações para vermos se temos uma verdadeira fé em Jesus Cristo. Nós devemos aferir se temos um amor genuíno por Cristo. Nós devemos analisar e vermos se entendemos de fato a obra dele por nós, o que ele fez em nosso favor. Se nós entendemos que através dele e somente dele nós fomos justificados, se nós entendemos que fomos aceitos por Deus com base no que Cristo fez e não no que eu fiz,
Aferirmos se nós entendemos que com base no que Ele fez, nós somos adotados na família da fé, que com base no que Ele fez, nós somos santificados em Deus, e que no que Ele fez, nós vamos herdar a glorificação. Quem é Jesus para você? Pare para pensar nisso. Por quê? O amor salvífico por Cristo só é possível com base em Deus que nos ama primeiro. E quando nós reconhecemos isso, que Deus nos amou primeiro, quando nós somos tocados por esse amor, quando nós somos transformados por esse amor, logo nós passamos a amar a Deus. O amor salvífico por Cristo se manifesta por meio de frutos da nossa fé. Devemos examinar os frutos da justiça, dessa nova justiça. Nós não precisamos de um fruto perfeito para termos a certeza da nossa salvação. Mas algum fruto, alguma evidência de que nós somos salvos, vai aparecer se de fato nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Pois se não há nenhum fruto presente, então provavelmente não há nenhuma fé. E nesse caso, o amor pelo nome de Deus é evidenciado pelo trabalho e serviço para com seus santos. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Existe sim, irmãos, algum tipo de fruto mensurável que vai dar a evidência que alguém é salvo, a evidência de que alguém pertence a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso pouco antes da sua crucificação. Olha só o que ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Como eu reconheço que sou um discípulo de Cristo? Se existe amor, mas não qualquer tipo de amor, o amor com que o Cristo ama o seu povo. Essa é uma evidência clara, meus irmãos, da salvação. Se o amor de Cristo, esse amor único, que habita de forma única e exclusiva no povo de Deus, é o amor que está sendo cultivado entre nós. Essa é uma evidência. Essa é uma boa evidência de transformação. Essa é uma boa evidência de regeneração. Mas não para por aí. Os sinais de uma verdadeira salvação são confirmados também no progresso esperançoso e diligente daquilo que nós já temos. A primeira análise é: quem é Jesus para mim? Aferir, analisar quem é Jesus para mim. Mas o segundo ponto, analisar a nós mesmos. Eu, você, se os sinais de uma verdadeira salvação, que são marcados pelo progresso esperançoso e diligente, fazem parte da nossa vida. Lá no versículo 11, o autor diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Uma caricatura muito mal feita, diga-se de passagem, feita a respeito de nós presbiterianos é que a nossa ênfase é: uma vez salvos, sempre salvos. Inclusive, gente no nosso meio, presbiterianos, dizem: não, por mais verdade que isso seja, isso não é algo que pode ser dito entre nós.
porque isso vai gerar preguiça espiritual, não haverá nenhuma motivação para viver uma vida santa. E, em primeiro lugar, já para desconstruir esse conceito, não existe nada de fácil no Evangelho. Porque aquilo que eu e você recebemos de graça, um alto preço foi pago por Cristo. Um penoso trabalho foi realizado por Cristo. Lembre-se do sacrifício do Cordeiro em nosso favor. Por outro lado, nós podemos reconhecer sim, que há entre nós os preguiçosos, ou como mesmo o texto diz, os indolentes na sua vida cristã. E que assim estão porque estão entendendo errado o mecanismo da salvação. Ou em outras palavras, não estão entendendo o para que essas pessoas foram salvas. Não estão entendendo o objetivo e o propósito da nossa salvação, para desenvolvê-la. Em Filipenses encontramos, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Queridos, muitas vezes nós não entendemos que a salvação é algo que nós recebemos, mas que não é para nós ficarmos segurando. Nós a recebemos para desenvolvê-la, para avançar com ela. Nós não O desgaste, o esforço de Cristo foi para que eu e você vivamos em práticas diligentes e responsáveis de boas obras. Devemos prosseguir de tal forma que a cada dia Cristo cresça em nós e nós diminuamos. Isso significa uma vida de santificação, uma vida de constante aprendizado do caráter de Cristo, a forma de Cristo viver. Logo, irmãos, a conclusão única que nós podemos chegar é que aqueles entre nós que acham que não devem avançar na caminhada cristã, que não têm que demonstrar evidências e frutos de justiça, provavelmente ele está em um daqueles dois grupos, que realmente sabem que não são salvas e não querem saber de cristianismo, ou acredita que são salvas, mas na verdade não são salvas. Ainda precisam da graça de Deus sobre a sua vida, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós fomos chamados para perseverar em crescimento. Lá no versículo 11, o autor diz: continue cada um de vós mostrando até o fim. Não é demonstrar somente até os 50, os 60 anos de idade, mas até o fim da nossa caminhada, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. E nós fomos chamados para viver e ter uma certeza, para progredirmos nessa certeza da esperança, para cultivar essa certeza da esperança. Esperança essa de coisas que são certas. Trilhar o caminho da santificação e do progresso na vida cristã é viver à luz das promessas de Deus. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. As promessas de Deus são afirmações, coisas que são ditas com antecedência, mas com base na certeza, a certeza de que vão acontecer. Isso porque Deus não somente sabe o futuro, mas Ele determinou o dia de amanhã. Quando ele afirma que Cristo vai retornar, é porque isso vai acontecer. Quando ele afirma que nós seremos santificados, e essa igreja cheia de mancha e de impureza vai se tornar uma igreja imaculada, perfeita, pronta para ser recebida pelo seu noivo, é papel nosso crer nessa certeza. Logo, nós devemos viver como quem sabe o amanhã,
com o que o amanhã nos reserva, com o que está aguardado para nós no futuro. E como nós fazemos isso? Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Como nós vivemos à luz dessas promessas? Uma das melhores maneiras para nós aprendermos é imitarmos. Imitarmos aqueles que sabem fazer isso. Aqueles que já estão nessa procura diligente por confirmar a sua salvação, por desenvolver a sua salvação. E a palavra de Deus nos mostra esse caminho, o caminho da fé, o caminho para nós edificarmos a nossa vida, é trilhar o caminho daqueles que já viveram, ou estão vivendo dessa forma no nosso tempo, e já há bastante tempo. Nós necessitamos buscar diligentemente, copiar aqueles que amam a Cristo, aqueles que vivem uma vida constante de santificação, para vivermos a certeza da esperança da nossa salvação. A Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 18, ele diz o seguinte: os verdadeiros crentes podem ter diversas maneiras a segurança de sua salvação abalada, diminuída e tornada intermitente, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz de seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito Santo, e por meio dessas bênçãos são sustentados para não caírem em tal desespero. Você tem certeza, meu irmão, do amor de Deus por você? Você, hoje, que aqui está, tem essa paz de consciência? Você tem alegria no Espírito Santo? Você tem crescido na graça de Deus? Isso porque, irmãos, todas essas coisas são necessárias a nós. Nós precisamos de cada uma delas. Não tê-las em nossas vidas é tragédia, desespero. Por isso, peça a Deus hoje a certeza daquilo que você tem. E uma vez que você tem certeza da sua salvação, do amor do Senhor, da graça dele derramada sobre a sua vida, para o alto e avante, desenvolva a sua salvação, trilhe o caminho da santificação. Não contente-se com aquilo que você já alcançou até aqui. Há muito mais e coisas muito melhores reservadas pelo Senhor a cada um de nós. Não se contente apenas com um banquete reservado e preparado para você. Confirme a sua salvação e a sua vocação a cada dia mais. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós aqui, diante do Senhor e da Tua Palavra, pedimos mais uma vez o auxílio do Senhor sobre nós, para que, ó Deus, o Senhor nos ajude ao longo da nossa caminhada cristã. Ó Deus, se há entre nós aqueles que carecem de salvação, desse encontro verdadeiro do Senhor, serem alvos da graça do Senhor e pela fé, professarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, toque esses corações, transforme essas vidas.
regenere-os, converta-os, justifique-os, adote-os. E, ó Deus, se há entre nós aqueles que ainda estão duvidosos, mesmo que já tenham, ó Pai, sido alvos da graça do Senhor sobre as suas vidas, que o Senhor, ó Deus, conforte e console os seus corações, que o Senhor os anime, para que diligentemente, ó Deus, eles desenvolvam a sua salvação. E aqueles, ó Deus, que já têm essa certeza da sua salvação, têm a plena convicção do seu amor por Jesus, da graça que o Senhor derramou sobre as suas vidas, e que diligentemente já procuram desenvolver a sua salvação, já trilham o caminho da santificação, demonstram frutos visíveis da ação do Senhor sobre as suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, também continue agindo sobre estes, para que eles continuem firmes, para o alto e avante em todo o tempo. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.